Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai calcular limites de polinômios e funções racionais quando x tende a mais ou menos infinito. A gente vai começar calculando os limites de alguns polinômios. No nosso primeiro exemplo, a gente tem o limite quando x vai para mais infinito de 9x² menos 4x². Notem que nesse caso, quando x tende a mais infinito, o 9x² vai para mais infinito e o 4x² também tende a mais infinito. Então a gente tem uma situação aqui do tipo infinito menos infinito. Lembrem que nesse caso a gente não pode usar a propriedade dos limites que diz que o limite da diferença é a diferença dos limites. Então a gente tem que calcular esse limite de alguma outra forma. No caso dos polinômios, a gente sabe que esse limite vai ser igual ao limite do termo de maior grau, que é o 9x³ nesse caso. Certo? Então, o limite do polinômio vai ser igual ao limite, quando x tende a mais infinito, do seu termo de maior grau, que nesse caso tende a mais infinito. Certo? Então, no segundo exemplo, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Eu tenho o limite quando x tende a mais infinito desse polinômio aqui, cujo termo de maior grau é o menos 3x na sexta. Portanto, esse limite vai ser igual ao limite, quando x tende a mais infinito, de menos 3x na sexta. Quando x tende a mais infinito, o x na sexta tende a mais infinito, e como a gente está multiplicando pelo menos 3, que é negativo, esse limite vai ser igual a menos infinito. E no terceiro exemplo, de novo a gente tem aqui um polinômio de grau 5, então o termo de maior grau é esse aqui, ó, menos 1 sobre 7 vezes x na 5, e portanto esse limite vai ser igual ao limite, quando x tende a menos infinito, de menos 1 sobre 7 vezes x na 5. Quando x tende a menos infinito, o x na 5 vai tender a menos infinito, de novo eu tenho uma constante negativa multiplicando, então esse limite vai ser igual a mais infinito. Agora eu vou voltar para esse último exemplo que a gente calculou, que foi o limite quando x tende a menos infinito desse polinômio, para dar uma ideia de por que a gente pode calcular os limites de polinômios desse jeito, considerando só o termo de maior grau. Então eu vou reescrever esse limite como limite quando x tende a menos infinito de x na 5 vezes menos 1 sobre 7 mais 5 sobre x² menos 2 sobre x². Tá? Eu reescrevi o polinômio como um produto, em que um dos fatores é a maior potência de x que aparece nesse polinômio, que é o x na 5, e o outro fator são todos os termos do polinômio divididos por x na 5. Tá? Agora vamos ver o que acontece com cada um desses fatores quando x tende a menos infinito. Então, o x na 5 vai tender a menos infinito. E esse outro fator aqui vai tender a menos 1 sobre 7. Por quê? Porque esse termo aqui, que é constante, vai tender a menos 1 sobre 7. E esses outros dois aqui vão tender a zero. Tá? Então, todo esse fator, quando x vai para menos infinito, tende a menos 1 sobre 7. E, portanto, esse limite, de fato, vai ser igual ao limite quando x tende a menos infinito, de menos 1 sobre 7 vezes x na 5. Que a gente já viu que é mais infinito, mas o que eu queria chamar a atenção aqui, de fato, é que a gente pode concluir que o limite do polinômio vai ser igual ao limite do seu termo de maior grau. Notem que isso que a gente fez para esse exemplo específico, né, para esse polinômio em particular, poderia ser feito para qualquer polinômio. A gente sempre consegue escrever um polinômio dessa forma, como um produto em que um dos fatores é a maior potência de x que aparece no polinômio e o outro é formado por todos os termos do polinômio divididos por essa potência de x. Quando a gente faz essa divisão, também sempre vão aparecer parcelas do tipo como a gente tem aqui entre parênteses. Quando eu dividir o termo de maior grau por essa maior potência de x, vai sobrar uma constante, como a gente tinha aqui o menos 1 sobre 7. E quando a gente dividir os outros termos do polinômio por essa maior potência de x que aparece, a gente sempre vai ter parcelas desse tipo, em que a gente tem frações com uma constante no numerador e uma potência de x no denominador. E, portanto, todos esses outros termos vão para zero. E sempre vai sobrar só o coeficiente do termo de maior grau e a maior potência de x, ou seja, o termo de maior grau do polinômio. Agora a gente vai ver alguns exemplos de limites de funções racionais com x tendendo a mais ou menos infinito.
Lembrem que uma função racional é o quociente de dois polinômios, como a gente tem aqui nos exemplos. Para calcular esse tipo de limite, a gente considera o termo de maior grau do numerador e o termo de maior grau do denominador. Então, nesse caso aqui, esse limite vai ser igual ao limite, quando x tende a menos infinito, de 7x² sobre menos 5x². Então, eu posso cancelar o fator comum, que é o x², e esse limite vai ficar igual ao limite, quando x tende a menos infinito, de 7 sobre menos 5, que é o limite de uma constante, então é igual a menos 7 quintos. Bem? No segundo exemplo, a gente tem de novo uma função racional, em que o termo de maior grau do numerador é o 2x² e o termo de maior grau do denominador é o x². Então, esse limite vai ser igual ao limite, quando x tende a mais infinito, de 2x² sobre x². De novo, eu tenho um fator comum para cancelar aqui, que é o x². Então, cancelando esse fator comum, eu fico com o limite, quando x tende a mais infinito, de 2 sobre x. E agora, quando x tende a mais infinito, o 2 sobre x tende a zero. Tá? No terceiro exemplo, o termo de maior grau do numerador é o 3x² e o termo de maior grau do denominador é o menos x. Então, esse limite vai ficar igual ao limite, quando x tende a menos infinito, de 3x² sobre menos x. De novo, eu tenho um fator comum aqui para cancelar, que é o x, e aí eu vou ficar com o limite, quando x tende a menos infinito, de 3x² sobre menos x, que é menos 3x². Agora, quando x tende a menos infinito, x² tende a mais infinito, multiplicado por essa constante negativa, esse limite vai ficar menos infinito. Eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que numa função racional, como o numerador e o denominador são polinômios, eles sempre vão tender a mais ou menos infinito quando x tende a mais ou menos infinito. Então, a gente não pode simplesmente fazer o quociente dos limites, tá bom? Agora eu vou usar esse exemplo aqui para dar uma ideia de por que então a gente pode considerar só o termo de maior grau do numerador sobre o termo de maior grau do denominador. Para isso, eu vou reescrever essa função dividindo todos os termos por menos x, que é o termo de maior grau do denominador. Tá? Então, eu vou ficar com o limite, quando x tende a menos infinito, de 1 sobre menos x, menos 2x² sobre menos x, mais 3x² sobre menos x, e no denominador eu vou ter 7 sobre menos x, menos x sobre menos x. Agora observem o seguinte, esse termo aqui vai tender a zero quando x tende a menos infinito. E esse termo aqui vai tender a 1. Portanto, o denominador agora tende a 1 quando x tende a menos infinito. No numerador, esse termo aqui tende a zero, e esses dois termos aqui vão formar um polinômio. Né? Esse aqui vai ser o 2x, esse aqui cancelando a potência de x também fica menos 3x², então eles vão formar um polinômio. Para polinômios, a gente sabe que o limite quando x tende a menos infinito é igual ao limite do termo de maior grau, que vai ser esse daqui, ou seja, esse limite, na verdade, vai ser igual ao limite quando x tende a menos infinito de 3x³ sobre menos x, que é exatamente o termo de maior grau do numerador sobre o termo de maior grau do denominador da nossa função racional, tá? Então, estou usando esse exemplo aqui para dar uma ideia, mas, de novo, observem que a gente poderia fazer isso para qualquer função racional. Dividindo todos os termos pelo termo de maior grau do denominador, a gente sempre vai ter um denominador que tende a 1, e esse termo aqui vai ser o que determina esse limite.
Esse método que a gente viu para calcular limites de polinômios e funções racionais, ele serve só quando x tende a mais ou menos infinito, e ele não pode ser usado quando a gente tem limites desse tipo, né? Um limite quando x tende a de um polinômio ou de uma função racional, onde a é um número real. Então, por enquanto era isso, pessoal. Até mais!